Você já parou para pensar como uma simples mosca consegue voar com tanta estabilidade? Imagine se você fosse voar. É só bater as asas, certo? E se manter reto, e controlar a direção, e se manter estável como o vento. E mesmo sendo minúscula e batendo as asas centenas de vezes por segundo, as moscas se mantêm perfeitamente equilibradas no ar. A explicação para isso está em um truque do sistema nervoso que desafia o que a ciência acreditava sobre o funcionamento dos neurônios. Pesquisadores descobriram que o segredo do voo está em um pequeno grupo de 5 neurônios motores que controlam os músculos responsáveis pelo bater das asas. Esses neurônios formam um circuito chamado gerador central de padrão, ou CPG, responsável por coordenar movimentos repetitivos como andar, respirar ou, no caso das moscas, voar. Moscas e abelhas conseguem bater as asas centenas de vezes por segundo, mesmo que seus motoneurônios disparem muito mais devagar. Isso só é possível graças ao circuito central, justamente o CPG, que transforma sinais simples em padrões de disparo altamente organizados, sempre com a mesma sequência temporal entre neurônios. Esse padrão, chamado display state, é como se cada neurônio tocasse sua nota no momento certo para que o voo permaneça estável. Agora, pense que um CPG é como uma esteira de academia com um programa pré-definido. A velocidade aumenta e diminui automaticamente de forma ritmada, e o que muda é o quanto ligamos a esteira e a intensidade da corrida. No caso das moscas, o ritmo de batida das asas é o CPG, e o que muda é quando a mosca decide voar e a intensidade do bater das asas. O curioso é que os neurônios que controlam o CPG do bater de asas estão conectados por sinapses elétricas, também conhecidas como gap junctions, um tipo de ligação que permite que a corrente elétrica passe diretamente de uma célula para outra. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que as sinapses elétricas serviam principalmente para sincronizar os neurônios, fazendo com que eles disparassem juntos, como um coro em perfeita harmonia. Mas no caso das moscas, acontece o contrário. Para que o voo seja estável, esses neurônios precisam disparar em momentos diferentes, cada um com um pequeno atraso em relação ao outro. Em um estudo publicado na revista Nature em 2023, cientistas da Universidade de Mainz e da Universidade Humboldt de Berlim mostraram que essas conexões elétricas, quando são muito fracas, conseguem justamente o oposto do que se esperava. Elas desincronizam a atividade do circuito. Isso significa que cada neurônio dispara em sequência, criando um padrão escalonado de atividade chamado de display state. Esse padrão desincronizado é essencial para o voo. Quando os neurônios disparam todos ao mesmo tempo, as asas batem com força variável, o que gera oscilações na frequência do voo e torna o movimento instável. Mas quando elas disparam alternadamente, o batimento das asas mantém uma potência constante. O resultado é um voo suave, preciso e eficiente, mesmo em insetos tão pequenos quanto a Drosophila melanogaster, a famosa mosca da fruta. Sabe aquelas máquinas cheias de pecinhas, bolinhas, dominós que são montadas de forma estratégica, de maneira que a posição e sequência de cada ação seja intencional e leva a outra e a um resultado específico? As relações entre as pecinhas são tão fraquinhas que parece que nada vai acontecer. Mas com tudo bem posicionado e padronizado, o primeiro gatilho inicia o padrão e gera o resultado. Assim como os neurônios em padrão escalonado display state. Para investigar como esse circuito funciona, os autores combinaram genética, eletrofisiologia, optogenética, modelagem matemática e princípios de neuroetologia, a área que busca entender o cérebro a partir do comportamento natural do animal. É justamente o olhar neurotológico que guia todo o estudo. Não basta registrar neurônios isolados. É preciso entender como suas dinâmicas produzem um voo estável em condições reais. Imagine que você quer descobrir como funciona o mecanismo interno de um relógio antigo, mas ele só funciona direito quando está pendurado na parede, balançando de verdade. Se você desmontar o relógio inteiro, ele perde comportamento natural e você não vê o sistema funcionando como deveria. Então, em vez disso, você abre só uma janelinha no relógio enquanto ele continua pendurado e funcionando, e usa ferramentas delicadas para mexer apenas em rodas específicas, sem atrapalhar o restante da estrutura. É isso que esses cientistas fazem. Observam o mecanismo do voo enquanto ele acontece, e só tocam nas peças exatas que permitem entender o padrão. Os experimentos foram feitos em Drosophila melanogaster, criada em condições controladas de temperatura, luz e dieta padrão. Para manipular especificamente os 5 motoneurônios do voo MN1, 2, 3, 4 e 5, os pesquisadores usaram um sistema genético Split GAL4, que permite que apenas esses neurônios expressem transgenes como psinas, RNAi e marcadores fluorescentes. Essa precisão é crucial porque qualquer intervenção em outros neurônios poderia alterar o padrão global do voo e mascarar os resultados.
Para testar o papel das sinapses elétricas, diferentes linhagens expressavam o RNAi contra SHAC-B, o gene que forma os canais de junções comunicantes, gap junctions, enfraquecendo ou eliminando o acoplamento elétrico entre motoneurônios. Outras linhagens supraexpressavam SHAC-B, aumentando artificialmente o acoplamento. Essa manipulação genética permitiu comparar diretamente 3 condições: acoplamento fraco, natural, ausente e forte. Após isso, os autores realizaram gravações intracelulares e extracelulares dos motoneurônios durante um voo. Para registrar o padrão de disparo, moscas eram fixadas em um suporte e estimuladas a voar, enquanto eletrodos de tungstênio eram inseridos no tórax para captar o disparo de motoneurônio 4 e 5, ou múltiplos eletrodos eram usados para captar até os 5 motoneurônios simultaneamente. A identificação de cada neurônio era feita ajustando a profundidade dos eletrodos e observando a mudança na amplitude de cada unidade, permitindo mapear precisamente qual fibra muscular cada motoneurônio inervava. Os autores também usaram optogenética para ativar diretamente o motoneurônio 1 ao 5 ou os neurônios colinérgicos pré-motores. O uso de Channel Rhodopsin XXL permitiu testar se o CPG manteria o padrão de display state mesmo quando a taxa de disparo fosse artificialmente elevada por luz azul. E, de fato, aumentar a frequência não destruiu o padrão. O que sugere que o CPG não depende de uma onda rítmica pré-programada, mas sim das interações entre os motoneurônios. Outra técnica essencial foi a imagem de cálcio em fibras musculares, usando o GCAM-P8F. Isso permitiu examinar se o padrão de disparo display realmente produz sinais musculares mais estáveis que o disparo sincronizado. Por fim, para entender a lógica matemática por trás do padrão, os autores criaram modelos computacionais baseados nas propriedades biofísicas reais dos motoneurônios. Eles ajustaram as condutâncias de canais como SHAB, QV2, e realizaram análises de bifurcação e testaram a dinâmica de redes conectadas por gap junctions com diferentes forças de acoplamento. Esse modelo revelou que, surpreendentemente, o acoplamento elétrico fraco não sincronizava a rede. Ele a desincronizava, produzindo naturalmente o display state. Isso contraria a visão tradicional de que as sinapses elétricas servem para sincronizar neurônios. Essa descoberta muda a maneira como entendemos o papel das sinapses elétricas. Elas não servem apenas para sincronizar a atividade dos neurônios, mas também podem ser usadas para gerar padrões desincronizados que estabilizam o comportamento de um sistema. Esse princípio pode se aplicar não apenas ao voo dos insetos, mas também a outros circuitos motores em diferentes animais, e talvez até em humanos. E como um malabarista, se ele jogar todas as bolinhas ao mesmo tempo, o movimento fica desordenado e instável. Com uma pequena variação de jogada entre as bolinhas, existe um equilíbrio e padrão no movimento que faz com que ele esteja estável e síncrono. Em resumo, o cérebro das moscas mostra que às vezes a estabilidade vem justamente da desordem controlada. Um pequeno circuito de 5 neurônios, trabalhando em ritmos diferentes, é capaz de manter um dos voos mais estáveis e eficientes do reino animal.